Um Conversa Franca de hoje recebe o meu amigo Fábio Boteon, diretor do Instituto Boteon de Gestão e Liderança. E hoje a gente vai bater um papo sobre mentoria, sobre liderança, sobre motivação, enfim. Seja bem-vindo, Fábio Boteon, ao Conversa Franca de hoje. Poxa, que legal esse convite. Agradeço muito. É muito bom estar falando com você, Tiagão. Você é um profissional aí que eu conheço há muito tempo, um cara batalhador, um cara que rompe barreiras, que inova, que vence. E é muito gostoso estar junto com você aí falando isso aí. Batendo um papinho aí, né, com um programa que hoje é muito difícil uma conversa franca, né? Então eu acho que você traz à tona, principalmente no momento que a gente está vivendo, né, um espaço onde as pessoas têm que tirar um pouquinho das suas maquiagens e trazer pro povo, para as pessoas que estão vendo, o que realmente a gente tem que pensar, o que vale a pena, o que não vale a pena e tocar aí. Parabéns, gostei bastante do nome do programa, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Obrigado, Fábio. Obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra para a gente poder trocar essa ideia com você, ter essa conversa franca mesmo, né? Eu tenho certeza, conhecendo você como eu conheço, vai ser realmente uma conversa com muita franqueza, com muita honestidade. Vamos lá então, Fábio, para começar, vamos falar um pouquinho desse momento de pandemia que está afetando, né, mudando o ambiente corporativo, talvez para sempre, né, Fábio? A gente está vivendo um momento que é um momento muito difícil, porque, primeiro, né, as pessoas tiveram que mudar o seu comportamento de forma muito radical. Toda vez que a gente tem que mudar o comportamento de forma radical, nós temos conflitos. Então, nós começamos de um minuto para o outro, ter que ficar em casa. E o único lugar que as pessoas não viviam na sua intensidade era a casa, porque eu tomava café, eu saía, eu voltava para almoçar, eu saía, eu voltava para jantar, já cansado, e ia dormir. E aí eu tive que voltar para casa, tive que viver a família numa intensidade maior, não que não era vivido, claro, numa intensidade maior, e tive que viver a empresa dentro de casa, né? Então, a gente passou por uma mudança muito radical. E aí a gente começou a ter aquelas resistências normais, né? A gente via muito, era muito comum a gente ver, olha, você via idoso sem máscara, as pessoas se debatendo para comprar um álcool gel. No início, né, eu lembro lá para 16 a 20 de março, né, vai todo mundo ficar em casa, ninguém vai poder sair, vai ter toca de recolher, o povo saiu comprando papel higiênico, que começou a faltar papel higiênico nos mercados, né? E aí as pessoas começaram a perceber que existia a necessidade de um cuidado, que existia a necessidade de se olhar, de se ver de uma forma diferente, né? É só o jeito diferente de se olhar, o jeito diferente de se cuidar, o jeito diferente de trazer esse contexto. E para as empresas, isso foi um choque muito grande, porque agora todo mundo vai ficar em casa. Então, muitos empresários não tinham a consciência do que era trabalhar em casa. As pessoas podem trabalhar em casa e produzir muito, né? Esses dias eu tive conversando com alguns mentorados que eu tenho, e as empresas estão vendo que, assim, tem empresa que 30% não volta mais para o ambiente da empresa, né? Vai ficar na casa trabalhando. Tem empresas que estão 70% está ficando, porque elas começaram a perceber que elas podem ter espaços menores, que elas têm capacidade de atender os seus clientes de forma extremamente produtiva e que ela pode dar qualidade de vida para o seu colaborador. Mas isso assim, foi um choque muito grande para todos, né? Para o empresário foi um choque grande e para o colaborador da empresa foi um choque grande. Então, aprender a viver essa pandemia, né, trouxe algo de muito bom, né? As pessoas, elas perceberam que elas conseguem se transformar quando elas precisam, elas começaram a perceber o quanto o filho realmente na escola estuda, né? Você começou a ver que o ensino online, os pais começaram, meu Deus do céu, mas eu vou ter que aprender isso, mas eu vou ter que ver aquilo, aí vieram piadinhas, memes, né? Um monte de coisa aí, que as pessoas começam, nossa, mas tadinha daquela professora, o que ela pena para ensinar essa criança, pelo amor de Deus, né? Porque é muita tarefa, é muito, e assim, teve que reestruturar todo um sistema. Então eu vejo que fora a insegurança da vida, fora a insegurança, a incerteza
de quando isso começa para quando acaba, porque no momento em que começou, se a gente for pensar, começou antes do carnaval. Não Sim. virou dia 16 a 23 de março, foi quando o governo resolveu, né, criar barreiras para que a coisa não fluísse mais. Mas se a gente for pensar, nós estávamos com o vírus no carnaval. Quantas pessoas do mundo não vieram para o carnaval? Do Rio e de São Paulo? Né? São os carnavais, Salvador, Rio, São Paulo, Recife. São carnavais que recebem muito turista internacional. Então, quantas pessoas não trouxeram? E aí, pelo clima quente, nós tivemos um retardo para a coisa acontecer, graças a Deus. Então, mais uma vez, Deus é brasileiro e o Papa é argentino. Então, a gente conseguiu trazer esse processo de ser um pouco mais lento. E aqui no interior, né, em torno de 3 semanas mais lento que na capital. As coisas começaram na capital, começaram a ferver na capital que no interior. Que, por um lado, graças a Deus, foi muito bom para a gente, por outro lado, as pessoas desacreditaram do poder do vírus. Isso. Né? Desculpa. Elas se desacreditaram do poder do vírus, elas começaram a ser resistentes. Eu não preciso de máscara. Eu não preciso. Até o primeiro internar na cidade, até o primeiro caso de óbito da cidade, aí as pessoas se assustam, porque esses cuidados de saúde, né? Lavar as mãos, usar o álcool gel, se proteger da transmissão, acontece qualquer doença. Né? A gripe. Mas a gripe mata mais que o Covid? Com certeza, a gripe mata mais que o Covid. Só que se eu estiver debilitado, se eu me propor a viver o Covid, eu posso morrer também. Você acha que nesse momento foi importante? Agora, as empresas elas estão passando um momento de agora eu tenho que confiar no meu colaborador. Afinal de contas, ele tá trabalhando em casa e o rendimento dele agora depende muito mais dele do que da minha cobrança, né? De eu ficar em cima fiscalizando, enfim. O primeiro momento foi esse, né? Olha, vai ficar todo mundo em casa, porque se pegar aqui na empresa, posso ter um processo trabalhista. Então vai todo mundo para casa. A hora que todo mundo foi para casa, como esse indivíduo vai trabalhar em casa? Porque tinha pessoas que tinham estrutura, tinha pessoas que não. Então eu conheço empresários que, leva o teu computador da sua mesa de trabalho para tua casa. Então aí nós tivemos que reinventar o processo de trabalho nas empresas, reinventar os modelos de negócio. Então, assim, Deu uma travada na internet. as redes. Opa, travou a internet. Acho que você pode repetir a última. A nuvem, ela começou a ser usada mais. Então, eu tive que ir para o virtual. E aí, eu falo que algumas pessoas tinham um preparo maior ou menor, mas uma habilidade maior ou menor, mas elas tiveram que aprender. Então, levar esse indivíduo para casa dele não foi tão simples assim, tá? Mas percebeu-se que, em primeiro momento, as pessoas estavam trabalhando, estavam trazendo o resultado. Só que aí chegou no momento, qual o resultado que ela está trazendo? Porque o empresário que não mede o resultado, você me desculpa, ele está jogando no escuro. Então, quanto o Thiago está produzindo? Não, mas ele fica lá às 8 horas na frente do computador. Quanto ele está produzindo? Então, as empresas começaram a ter que criar indicadores de trabalho domiciliar. E aí, mais do que nunca, a figura da liderança foi determinante no processo de estar junto com o seu colaborador. Então, quais as competências que eu preciso ter para ser um líder do mundo virtual? Então, eu tenho que ter um mindset inovador, eu tenho que virar a chavinha e começar a pensar nas N possibilidades que eu tenho para trabalhar com esse indivíduo. Eu tenho que ter muito mais empatia. Então, a empatia veio como uma habilidade, uma competência muito forte. Associado à empatia, Thiago, a gente teve que desenvolver a flexibilidade e a adaptabilidade. Então, o quanto eu consigo me adaptar e ser flexível nesse momento? Porque é um momento de mudança, não adianta eu ser ferro e fogo, não adianta eu trazer, né, toda a força do mundo. Então, o quanto eu sou empático, o quanto eu tenho de flexibilidade, adaptabilidade, e o quanto eu vou ser criativo. O quanto eu vou aprender
a resolver problema complexo de forma rápida. Porque no meio virtual tudo é muito rápido. Você acredita que hoje, nesse novo ambiente, novo mercado que está surgindo, quem for resiliente terá mais sucesso? A resiliência, ela é importante sim, tá? Ela é bem importante. Eu até esses dias eu escrevi um game de resiliência para uma empresa que pediu. A resiliência, ela vem no fator de eu entender o que está me colocando a sentir a pressão, né? Porque não é só resistir à pressão. Resistir à pressão é um fenômeno físico da resiliência. Quando eu falo de seres humanos, eu tenho que ter um autoconhecimento para entender por que aquilo está fazendo pressão e não ficar refém dessa emoção. Entendi. Então, ela veio de um processo que no começo a resiliência ela foi muito importante. Hoje ela ainda é. Hoje ela ainda é porque, por exemplo, travou. Eu estou no meio de uma reunião de negociação de um produto e travou. O quanto eu posso perder, o quanto eu posso ganhar. Então, assim, a resiliência ela veio num processo das pessoas aprenderem as competências digitais. O quanto ela vai aprender a usar um Zoom, o quanto ela vai aprender a usar um Meet, o quanto ela vai aprender a usar um StreamYard, o quanto ela vai estar trazendo de situações que vão proporcionar para ela um grande avanço. Então, assim, ela vem no momento em que eu tenho que entrar para o mundo digital. E aí é o mundo digital 100%. Eu não tenho aquela história, a gente vai ficar semipresencial. Algumas reuniões online, outras não. Agora a gente vai para esse caminho. A retomada agora vem por esse processo. Mas eu tenho que entrar por competências digitais. E competências digitais não é fácil. E quem vai ser demitido? O que menos se enquadrar no quadro. Então, quem menos tiver competência digital, quem menos tiver flexibilidade, quem menos tiver capacidade de se adaptar, quem menos tiver empatia, é a pessoa que vai para a rua. E aí é sair daquele processo interno de arrogância, aonde eu determino, eu faço, eu vou, né, e vir para a humildade. Eu preciso aprender isso, eu preciso crescer nisso. E aí nós tivemos também um movimento muito interessante, né? Inúmeras plataformas começaram a liberar planos online, cursos online gratuitos. Sim. Para capacitar essas pessoas, porque se todo mundo não se unisse, ia ter uma falência humana, né? E aí não é uma morte física, mas uma morte funcional. As pessoas iam começar a morrer funcionalmente. E aí a gente teve um processo muito grande, que eu vejo que de um mês para cá estava muito intenso e agora acabou ficando um pouco mais flexível, que era, será que eu morro de fome ou eu morro do vírus? Porque parou o comércio. Então, o dono de farmácia, o dono do supermercado teve uma queda, mas ele teve, né, os negócios essenciais, eles tiveram um certo... manteram um pouco o seu status, porque eles conseguiram. Mas, e aquelas pessoas que tinham uma loja de roupa, onde, para que eu vou comprar roupa se eu não vou sair de casa? Aquelas pessoas que eram MEIs, que eram profissionais autônomos, se você imaginar o quanto aumentou, né, de financiamento para que os MEIs pudessem cumprir os seus contratos e encerrá-los ou deixar em stand-by, foi altíssimo. Nós tivemos aí de 52%, mais ou menos, um aumento de busca de empréstimos para os pequenos e em torno de 76% para os MEIs. Então, as pessoas elas começaram a entrar no pânico do que o que eu vou fazer, o que vai acontecer, a minha empresa, os meus colaboradores. E se eu tenho uma MEI, que são duas pessoas, são duas famílias dependendo dessa empresa. Exatamente. E a gente pode ir muito além, e além disso, né, Fábio? Tem a faxineira, né, que trabalha ali, ganha por dia, que foi dispensada porque não pode ter contato com os donos da casa. E ela vive com dinheiro que ganha naquele dia. E aí, o que fazer? O que fazer para pagar as contas? O que fazer para comer? Né? Não faz, né?
Ela não faz, e aí ela vai tentar ver se ela se enquadra nos subsídios que o governo dá. Então, assim, a gente começou a observar que muitas empresas demitiram e muitas pessoas que são autônomos ficaram sem o seu salário. E isso é uma crise muito pesada. Nós não temos uma estrutura de país que nos permite a isso, né? Nós não somos uma Alemanha, uma Itália que o governo tem aí uma reserva financeira para ir. E aí a gente vê muitos empresários também colaborando com muita gente. Então a gente começou a ver que estava saindo dinheiro que a gente não sabia de onde vinha, mas que existiu. Que é muita gente dando dinheiro. Esse dinheiro sendo muito usado para ajudar essas pessoas, né? Mas eu tenho a faxineira, eu tenho determinado entregador, eu tenho pessoas, profissionais liberais, dentista, esteticista, né? Começaram, Sofreram começaram a muito, sofrer. muito. E assim, o quanto que eu tenho que investir para manter o meu negócio aberto? Porque eu tenho que comprar 3, 4, 5, 6 equipamentos de proteção individual para poder tratar o dente, que eu não pude aumentar o preço. Então, eu não tive que comprar só máscara e luva. Eu tive que comprar máscara, luva, avental, a outra máscara, o outro avental. Então, assim, eu tive que trazer eu virei um ET para atender, para fazer uma restauração de dente. Tem profissionais que sofreram menos, como você já disse, da farmácia, que conseguiu ali vender, né? Seja o Sim, básico, mas conseguiu se manter, conseguiu vender. Agora tem profissionais que já sofreram muito mais, que talvez até desistiram, saíram do mercado, enfim. sim, Né? tiveram. Os advogados sofreram muito, porque o judiciário parou por um tempo, né? E eles dependem das ações, o que os clientes trazem para eles fazerem. As pessoas, os dentistas, fisioterapeutas, esteticistas, enfermeiros que não estavam no Ah. ambiente hospitalar, que faziam home care, né? Teve que, teve que ser retirado. Ô, E Fábio, aí, agora, desculpa, pode continuar. como ganhar dinheiro e como retornar, né? Agora que está começando a retornar. Então, Sim. assim, foi um déficit grande. Não foi? As empresas de fotografia tiveram muito, né, uma parada muito grande. Tupã é um polo fotográfico muito grande. A gente percebe que muitas pessoas foram demitidas. Em Muitas Tupã, pessoas. Pode sim, falar. em Tupã existia um esforço muito grande para sair na frente e abrir o comércio primeiro, né? É. Mas a gente teve também uma habilidade muito grande do nosso prefeito. Ah, Então, ele bateu para abrir o comércio, mas ele criou uma fiscalização intensa. Ele criou recursos para que as pessoas pudessem ter. não abriu de Então, qualquer assim, jeito, né? não abriu de qualquer jeito. Então, o comércio abriu, mas você não entrava para dentro do coisa. Obrigou e fiscal todo dia passando, ver se tem álcool gel, ver quantas pessoas estão lá dentro. Então, assim, teve uma fiscalização muito séria. Por isso que ele conseguiu abrir. Então, assim, ele foi uma maestria muito grande em função de conseguir conduzir esse processo, tá? Pode até Tem, ser um exemplo para o Estado, né? Para o resto do Estado, né? ele até foi citado pelo presidente da Caixa Econômica Federal, né? Quando começou o auxílio financeiro, o esquema que ele fez para que as pessoas esperassem com distanciamento, com segurança para entrar na empresa. Bastos também foi um exemplo muito bom, né? Sim. Bastos também foi um exemplo muito bom. Então, assim, nós temos bons exemplos aqui na nossa região. Mas falando, Agora, falando de liderança, Fábio, a gente indo para o quesito liderança, nesse momento tão incerto, tão difícil, né? Como que eu vou manter? Você falou de empatia, flexibilidade, mas manter a, a, a motivação de um colaborador que vai acordar amanhã sem saber se ele vai ser mandado embora ou não, porque a empresa ela está vendendo menos, ela não está produzindo mais como ela produzia, e ele pode ser mandado embora amanhã. Está incerto o mercado, né? E como o líder é, consegue manter essa motivação? penso assim, a gente não sabe o dia de amanhã. Nem se a gente vai estar acordando vivo para isso com o vírus rodando, tá? Mas uma coisa que eu vejo que é muito importante, Thiago, é o quanto eu estou cuidando de você.
e o quanto eu estou cuidando da empresa. Então, por exemplo, eu vi empresas da área de decoração, da área de presentes, que conseguiram fazer com que a mercadoria chegassem na casa das pessoas com segurança. Então, o quanto esse líder tem que chegar para a equipe dele, chamar e falar, ó, o cenário é esse, vamos nos reinventar? Aonde está tendo a dor das pessoas que a gente vai poder agir? Então, existe aquela situação que tem as demissões e a gente não tem como segurar porque a empresa já não tinha um preparo. E aí os empresários começaram a perceber o quanto é importante ter o capital de giro, o quanto é importante ter uma reserva financeira. Então, manter essas pessoas motivadas, a primeira coisa é estar junto com elas. É a gente sofrer junto e a gente comemorar junto. O quanto mais eu estiver próximo do meu líder, do meu liderado, mais ele vai se sentir acolhido, mais a gente vai criar estrutura para suportar a dor. Tá? O segundo ponto, eu criar metas que sejam extremamente flexíveis, mas que ele tenha meta de trabalho. Porque ele tendo meta de trabalho, ele vai ter resultado. Ele tendo resultado, a empresa vai sofrer menos. Não que ela não sofra, ela vai sofrer menos. E uma outra coisa, o que traz felicidade para o indivíduo. Porque quando começou a pandemia, a gente falava de home office, né? Hoje eu falo que é anywhere office, ou seja, eu vou trabalhar em qualquer lugar. Não tem mais o local de trabalho, tem o trabalho. Então, se eu estou dentro do meu quarto, se eu estou na varanda da minha casa, se eu se eu fui para a minha chácara, eu tenho que trabalhar. Se eu vou trabalhar de madrugada, se eu vou trabalhar de dia, então, mas eu tenho que ter alguém comigo e eu tenho que entender o quanto isso me faz feliz. Porque ao mesmo tempo que você teve as empresas demitindo, tiveram muitas pessoas que quando retornou para casa, descobriu que aquela empresa não era a felicidade dela. E que ela poderia ganhar dinheiro em outra empresa. Então, a gente viu muita empresa contratando nesse período também. Muitas demitindo e outras contratando. Então, o quanto eu estou preparado para entender, né, quais são essas pessoas e o quanto essas pessoas têm um intraempreendedorismo, né, dentro dela. Ela vai, ela mexe, ela procura aonde eu tenho esse cenário, onde eu vou conseguir, o que eu vou. E as pessoas que não se movimentaram, as pessoas que não se adequaram, que ficaram rígidas, que não quiseram entender que o mundo era digital, essas perderam o emprego. E você acredita, por exemplo, existem muitas pessoas hoje que ainda se apegam a uma CLT, querem ter a carteira de trabalho assinada e depender de um salário fixo ali, aquele salário, e se acomodam a isso. O cidadão, o trabalhador que decide sair da zona de conforto, é o cidadão que vai ter mais sucesso hoje? Não necessariamente, Thiago. Não necessariamente. Sair da zona do conforto é se propor a viver o novo. Tem pessoas que não vão ser felizes vivendo o novo. Tem pessoas que são muito felizes vivendo o novo. Então, assim, o ato de eu sair da minha zona do conforto e eu ir para um outro processo, para eu ir para uma mudança, para eu viver isso aí, vai depender muito do que eu quero para minha vida. O que eu desejo ir para esse ponto. Então, quando eu penso nisso, eu vou ativar competências que vão me levar para lá, que vão me dar um novo rumo, de enxergar o meu local de trabalho, enxergar o meu movimento interno, elas não vão ficar no cenário de trabalho. Mesmo quando tudo voltar. Porque agora, quando voltar, algumas coisas voltam, outras não, Thiago. Entendeu? Uma situação que outro dia eu passei, que faleceu o pai de uma amiga minha, e eu fui até o velório. E aí você chegar e não poder abraçar. Eu sou muito sinestésico, né? Eu senti muito isso. Né? O processo mais difícil. E um amigo que morreu com suspeita de Covid, que assim, do dia que ele entrou para a UTI, ninguém mais o viu. E ele foi a óbito e foi enterrado. Na UTI dobraram o lençol, jogaram hipoclorito, colocaram no saco, colocaram no caixão e foi para o cemitério. Então, assim, é muito difícil isso. É muito difícil morrer sozinho. E as pessoas, elas não podem ter medo disso. Elas têm que enfrentar a vida para não morrer sozinhas.
Então, quanto mais o líder estiver junto com o seu liderado, menos a empresa morre sozinha. Menos a equipe morre sozinha. Porque as pessoas juntas, as pessoas conversando, as pessoas se flexibilizando, elas vão se entendendo, elas vão agregando valor e vão crescendo. E aí está o grande segredo. Porque as pessoas começam a ser felizes juntas. Então, eu trouxe o movimento das pessoas para dentro da casa que aprenderam a ser felizes com a família. E aí tiveram atritos, tiveram problemas, e agora eu tenho que fazer com que essas lideranças entrem dentro dessas casas, de modo virtual, e façam vínculos felizes. Porque aí todo mundo vai trabalhar em prol de um propósito. E quando eu tenho um propósito forte para trabalhar, a coisa acontece, Thiago. E para você ver, né, como a tecnologia muda a nossa vida. A entrevista que estou realizando agora, o Conversa Franca, por exemplo, é uma dessas mudanças. Talvez para aguardar você e outras pessoas que estão vindo fazer essa entrevista com a gente, vir até aqui para gravar a entrevista é um processo mais demorado. A gente depende de agenda, de horário, uma série de fatores para que isso aconteça. Agora, pela ferramenta digital... agenda, é horário, é deslocamento, assim, é tudo muito difícil. E pelo digital você fica muito mais fácil, né? Você consegue fazer... Muito menos oneroso, muito mais fácil. Por exemplo, a minha mãe tem uma loja de decoração. E a loja de decoração dela aumentou 22% a venda. Porque as pessoas em casa quiseram começar a arrumar a casa. Então, elas pediam, a gente entregava. Elas nem chegaram a vir. Então, o WhatsApp fotografava, mandava, a pessoa escolhia a peça, você levava. Então, para algumas empresas foi muito bom isso. Agora, quando você vai, por exemplo, para a ortopedia, aumentou o número de pessoas fraturadas. Porque as pessoas em casa, elas começaram a fazer coisas que elas não tinham muita habilidade para fazer. Elas começaram a subir em cima de telhado para arrumar telha, elas começaram a se quebrar. Então, eu sempre falo que tudo tem dois lados. E não existe certo ou errado. E não há problema nenhum nisso. O que existe é a forma que eu enxergo a vida. Se eu quiser enxergar a vida boa e de forma leve, eu vou enxergá-la. Se eu quiser ver a vida pesada, eu também vou ver. Agora eu tenho que estar preparado para isso. E a liderança é o principal ponto nesse fator com o liderado. E como que você enxerga agora as novas ações, as novas atitudes para se conseguir se manter no mercado? O que o mercado vai exigir em si? Além de você falou flexibilidade, empatia, você falou de resiliência. Criatividade, capacidade de inovação, tá? Vai ser determinante. Solucionar problema complexo de forma rápida, pensar de forma ágil, isso é fundamental. Mudar a cabeça, mudar o mindset, né? Eu tenho que olhar possibilidade em tudo. Errar um monte, porque cada vez que eu erro, eu refaço acertando. Então, o erro ele se tornou uma coisa muito, muito produtiva, né? As pessoas começaram... Antigamente o erro era muito penoso, agora ele é produtivo. E ter uma visão sistêmica, eu tenho que olhar o todo. Se eu não olhar o todo, eu não vou conseguir identificar qual a parte que está falhando. E não vou conseguir corrigir. Então, são competências que eu vejo que é muito importante. Mas, Fábio, e aquele empresário que está desacreditado, ele não está conseguindo pagar as contas, ele está ali na forca, fecho, não fecho, né? Fecho, não fecho, ele já fez de tudo. E aí, o que esse cara deve fazer? Qual que é o caminho que ele deve fazer? Senta e analisa racionalmente sua empresa. Esquece que ela tem pedigree, que foi do vô, que foi do pai, que foi do tio. O amor pela empresa afunda o empresário. Ele tem que gostar da sua empresa, mas ele tem que ser racional nessa hora. Dinheiro não aguenta desaforo, Thiago. É preto no branco. É o capitalismo, né? Ou ele inventa, ou ele reinventa e ressignifica a sua empresa, ou se ele continuar fazendo do jeito que ele fazia lá atrás, em fevereiro, né? Porque lá atrás é fevereiro. Não é 10 anos atrás, né? Lá atrás é março. Se ele continuar fazendo daquele jeito, a chance dele, e claro, né? Não é para todo mundo, mas a grande chance dele falir é real. Não é baixa, não. Nós temos que ser sinceros nisso.
Então ele tem que mudar, ele tem que Ele começar tem. a olhar as coisas de outro ângulo. Ele tem que olhar para a empresa dele e falar o que que eu sou bom e o que que eu consigo de oportunidade nisso. Ah, Boteon, mas pô, ninguém vai querer comprar cano agora. Tá? O que que eu posso vender que ninguém vendeu? O que que no meu ramo eu posso fazer? Porque a construção civil ela foi embora, né? E todo mundo que foi para a construção civil foi é essencial a construção civil para algumas coisas sim, para outras não. Mas as pessoas se reinventaram. Então, se eu não me reinventar como empresário, eu não vou superar essa crise. Perfeito, Fábio. Eu queria, para a gente encerrar, eu sei que você está com o tempo corrido também, a agenda está cheia, né? Que bom, né? Eu queria Graças a Deus. que você falasse um pouco do seu trabalho, o que você hoje vem oferecendo para as empresas, né? E como que essas empresas podem encontrar e conhecer um pouco mais das suas atividades. Eu trabalho com a mentoria para empresas e para gestão de carreira, né? Criar um portfólio de carreira aonde que o cenário está aquecido, que eu posso me inserir como mercado de trabalho. Eu estou com 2 mentorados que perderam emprego nas empresas e a gente já está numa colocação nova para eles, vendo as virtudes e os serviços que a pós-crise que a gente já está arrumando para a pós-crise, né? Criando meta de carreira, criando uma linha de vida, o que essa pessoa realmente quer da carreira dela. Eu acho que isso é muito importante e pensar sempre no limite das limitações de cada um, né? Eu não vou me meter a vender bolo, porque eu não sei fazer bolo. Mas, de repente, cachorro-quente eu consigo. Então, assim, hoje eu trabalho com mentoria tanto para pessoa física quanto para empresa. Então, tá, a gente está num processo agora de ter que se reinventar. Vamos estudar? Vamos fazer um planejamento estratégico para retomada? Né? Porque a gente tem que, queira ou não queira, teve uma mudança num contexto organizacional, num contexto econômico, num contexto de saúde da empresa, num contexto social, teve tudo, mudou tudo. Então, eu trabalho com isso aí e trabalho com alguns games que mapeiam as competências. Então, você, Thiago, é um líder, né? Será que você é um líder preparado para esse ambiente instável, volátil, complexo, incerto, né? Que é o mundo VUCA que a gente fala? Então, a gente tem games que mapeiam competência. Você é um líder transformador, você é um líder inovador. As pessoas que trabalham com vendas, né? O líder em vendas, aquela pessoa que trabalha no operacionalzão na venda, quais competências eu tenho que melhorar? Porque se eu melhorar o meu time, nunca as pessoas foram tão importantes, Thiago. Nunca as pessoas foram tão importantes como estão nesse momento. Esse momento que decide são as pessoas. Então, eu trabalho com a mentoria, trabalho com vários games para mapear e capacitar pessoas, trabalho com treinamentos online e o presencial, quando acabar essa pandemia, a gente vai voltar a fazer também. E muito menos, tá, Thiago? Eu já te falo, vai ser muito menos. Eu imagino que eu vá para treinamento presencial 20% do que eu ia. Agora Vai vir tudo o aqui mercado é online. É online, é online. Né? Primeiro porque, para o cara me levar, né? Semana que vem eu vou dar um treinamento online de 2 dias para uma empresa no Recife. Para o cara me levar para Recife, ele vai gastar no mínimo R$ 5.000. Isso ele não vai ter mais esse custo. E vai me levar para dentro da empresa dele. Com a capacidade de fazer o que a gente está fazendo, gravar e ainda multiplicar o treinamento para outras pessoas. Multiplicar a mensagem. Então, assim, Então, a gente tem, dentro da minha área, eu sei que o online hoje é uma coisa que não volta. Vai ter aquela empresa que vai querer o presencial? Vai. Né? Cooperativa, que não trabalha muito com treinamento online, que agora está tendo um outro olhar até, mas gosta muito do presencial, vai ter. O presencial vai acontecer, mas o online é decisivo. Semana passada eu dei um treinamento para uma empresa em Maringá. Com todas as pessoas em home office, eu fui trabalhar com as lideranças de alto desempenho no home office. Então, nós criamos 3 reuniões de mentoria para esse treinamento. Então, assim, o quanto eu vou estar aqui online tendo que fazer a coisa desse jeito. E onde as pessoas elas podem te encontrar no mundo digital? No meu site, institutoboteon.com.br, depois, se você quiser, você pode colocar aí. E nas redes sociais, Instagram, do Instituto Boteon,
o LinkedIn do Instituto Boteon, o Facebook do Instituto Boteon. Lembrando que toda terça e quinta nós temos live às 19h30 com empresários de vários ramos, né? E esse mês nós temos pessoas muito especiais nas nossas lives. Aí depois, se você quiser, eu te mando o banner para você colocar para o pessoal. Claro, muito legal. Fábio, muito obrigado pela sua participação. Estou muito feliz em poder recebê-lo. Vou te convidar, vou te chamar mais vezes para a gente bater um papo. É um prazer estar com você. Inclusive para trazer essa mentoria para os nossos ouvintes e telespectadores, as pessoas que vão nos escutar em 88,9 FM e as pessoas que vão nos assistir também pelo YouTube e pelo Facebook. Então, para a gente é muito importante poder ter pessoas como você com essa experiência, para compartilhar com o nosso telespectador e ouvinte, né? Isso é fundamental. Então, valeu muito a pena esse bate-papo. Muito obrigado. Eu falo assim, se você pudesse agora pensar o que você deixaria na sua vida ou o que te faz se sentir uma pessoa melhor, o que você faria? É a partir daí que eu tenho que buscar o meu significado novo. Vamos já marcar. O que eu quero deixar de legado e o que eu busco para minha vida. Já vamos deixar aqui, então, meio pré-agendado, uma outra entrevista para a gente falar sobre legado e propósito de vida. O que você acha? Perfeito, vamos combinar assim. A gente faz. Muito obrigado, Fábio. Fica com Deus, viu? Até mais. Para todos nós, um grande abraço, Thiago. Tudo de bom. Valeu.